Bom dia, Tudo bem com vocês? estamos aqui de novo Em Pissarras. Santa Catarina. Vamos fazer mais uma conversa hoje com o assunto fatos e acontecimentos da nossa infância, da nossa adolescência, que ficam inacabados e que a gente às vezes carrega pela vida fora, né? E nem percebe, né? Que E você nem está... percebe, porque é inconsciente. A gente ocultou, né? Às vezes a gente tem problemas de fácil solução. De fácil solução, basta saber a origem dele, né? O Beck Haring fala, né? Quando a gente toma conhecimento, está resolvido. Está Está solucionado. solucionado, ele fala solucionado. Quando vem a consciência, está solucionado, ele diz, né? Essa é a frase dele. E muitas vezes a gente tem problemas agora, né? Depois de uma certa idade, a gente começa a pensar: por que eu sempre repeti determinado padrão de comportamento? Por exemplo, eu com o dinheiro, né? Ou então eu não tenho mágoa dos meus pais, mas eu percebo assim que poderia ter sido diferente. Será que eu não tenho mesmo mágoa dos meus pais? Entendeu? Coisas que aconteceram quando eu era criança, quando eu era adolescente. E antes disso mesmo, a forma com que eu lido agora com o dinheiro, eu começo a pensar: como é que era quando eu estava em casa com os meus pais? Como é que eles me ensinaram a lidar com o dinheiro? Entendeu? Tudo isso se reflete ainda hoje no que eu estou fazendo agora. Só que eu nem sei que isso é o resultado de um acontecimento, de um fato que aconteceu quando eu era criança, quando eu era adolescente. Esse é um caso, um acontecimento da infância, da adolescência, uma experiência que às vezes a gente guardou, né? Lá no fundinho, em algum, a gente fala assim, num baú, né? Bem num cantinho escondido dentro da gente, e que para o que a gente não queria olhar. Porque aquilo incomodava, aquilo talvez doía, né? Mas a gente queria esquecer isso. E assim a gente não resolveu, não viveu essa questão até o final, não conversou sobre ela, porque quando ela vinha à tona a gente mudava de assunto, a gente falava de outra coisa, e aí achava que estava resolvido. Mas no dia a dia da vida da gente, isso impacta as relações da gente com outras pessoas. E na relação de casal, então, muito. Essa questão do dinheiro que ele falou, por exemplo, é uma dessas questões. Porque num relacionamento de casal não existe meu dinheiro e seu dinheiro. Existe o nosso dinheiro. E se eu tenho problemas, questões com dinheiro lá da minha infância mal resolvidas, eu vou me comportar como se o dinheiro fosse meu de repente. A mesma coisa ele com relação a mim. Então, e a gente não tem consciência disso, porque está lá, escondidinho dentro da gente, né? E trazendo consequências para o nosso relacionamento. Muitas vezes desentendimentos, porque a gente acha que esse dinheiro é meu, eu ganhei, então é meu, e ele acha que o dinheiro que ele ganhou é dele, né? E assim vai, né? Mas quando a gente consegue olhar para essas questões e por que a gente está pensando assim, por que a gente está agindo assim, olhando para isso dessa forma, aí, vindo a consciência, como diz, nós aprendemos isso na escola vida com o professor Hilário Trillo, né? E Bert Hellinger diz isso, né? Vindo a consciência, retomando consciência do que nos move, faz aquilo, isso se soluciona, fica leve, né? E o grande amplificador desse problema é que a gente não quer ver isso. Eu percebo muito nisso em mim. É uma dificuldade que eu tenho, uma causa de dificuldade que eu vou usar a palavra vergonha, que me envergonha de ser assim. Ou de proceder assim. De proceder assim. Mas porque não sabe de onde vem, então não quer falar sobre isso, né? Então agora na escola a gente aprendeu que a gente não precisa ter vergonha disso daí, porque isso não sou eu. Não sou eu, não sou isso. São acontecimentos, isso né? está comigo. Aconteceu comigo no passado, quando eu ainda estava em casa, quando eu estava aprendendo sobre as coisas da vida. Então, eu entendi assim, não há necessidade de eu ter, abafar isso numa panela de pressão.
Não há necessidade disso. E a gente tende a fazer isso. Eu falo a gente, mas eu estou pensando em mim, né? Eu procuro fazer isso, abafar, esconder. Por quê? Porque eu não quero falar sobre isso. Sendo que a solução está exatamente no contrário, exatamente falar sobre isso. Olhar para isso, trazer isso à tona, desligar a panela de pressão, o fogo de baixo, deixar a pressão sair e aí tirar a tampa e olhar, o que tem aí dentro, né? E a melhor forma de olhar para isso é falar sobre isso. Sim. Principalmente com uma pessoa de confiança da gente. E o cônjuge deve ser a pessoa de extrema confiança da gente, né? Para essa pessoa a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que criar um espaço, isso também nos aprendemos na escola, de liberdade, de confiança, onde a gente pode conversar, se expor, dizer o que sente, o que pensa, e o outro tem que apenas escutar e não dar significados de valor, que a gente chama de julgamento, né, para aqueles procedimentos. Porque quando acontece isso, aí há o conflito, né? Em um dos outros vídeos nós conversamos sobre a questão né? De timidez. Era outra coisa, né? Que eu nem sabia. Depois de mais de 40 anos de nós nos conhecermos e nos relacionarmos, eu não sabia que ele tinha isso guardado dentro dele. Agora, provavelmente, essa questão de timidez não vai mais ser uma questão, uma dificuldade para ele, porque ele conseguiu trazer à luz, né? Esse negócio de trazer à luz, né, é o seguinte, muitas vezes eu queria passar uma boa impressão, né, uma impressão fantástica. Eu quero que ela tenha ótimas sensações, ótimos pensamentos, ótimas emoções perto de mim, né? Aí mas eu levar a falar com ela sobre meus problemas, isso eu encarava como... As suas dificuldades, na verdade, não são necessariamente problemas. Eu falo problemas porque para mim sempre foi Era um problema, né? Era um problema. Mas na verdade são dificuldades que a gente transforma em problema. E aí a gente quer passar boas impressões, acha que a outra pessoa vai pensar mal da gente, principalmente se for aquela pessoa com quem a gente quer... Mas a gente quer se relacionar bem, mas é justamente ali, para poder se relacionar bem, a gente tem que se mostrar para outra pessoa como a gente é, né? Com as qualidades e também com as dificuldades e os defeitos que a gente tem. Porque nós, seres humanos, nós temos as nossas limitações. E quanto mais a gente se expõe para o nosso cônjuge, para o nosso companheiro, nossa companheira, né? Mais íntimos a gente se torna e mais a conexão entre os dois pode acontecer, porque aí um vê o outro tal qual ele é, não com máscaras, com sei lá eu o que, né, aqueles que fazem aquelas tortas lindas de casamento, de aniversário, com aquele glacê maravilhoso, lisinho, certinho, né, tudo em cima. Isso não é relacionamento humano, isso não é relação de casal, isso é um fingimento, né? E como é que nós podemos ter uma boa relação de casal? Quando algo nos incomoda, nós sentimos assim, disso eu não quero falar. É justamente isso que nós temos que parar e olhar com carinho para isso. Inicialmente nós fazemos isso conosco mesmos. Depois a gente faz isso conversando. E a pessoa, então, mais adequada para isso seria o nosso cônjuge, porque nos conhece na intimidade. Pelo menos é com quem nós nos relacionamos. Se nós temos vergonha do nosso cônjuge, do nosso esposo, da nossa esposa, então nós não temos um relacionamento de casal. Essa vergonha não pode existir. Porque, para começar, a intimidade num casal é tão profunda, tão grande. Como assim vergonha de falar das suas questões, daquilo que incomoda, que está guardado dentro da gente, né? Não pode ter vergonha de falar com a pessoa com quem eu me uni para viver uma vida em conjunto. Porque isso é uma energia que atrapalha a relação do casamento, dos dois, né? Do casal. O casamento é uma entidade que faz parte do crescimento individual. Eu estar casado ou casado faz parte desse crescimento que nós precisamos passar. Só que para você levar uma vida casada saudável, uma vida boa, gostosa,
você se unir a alguém, a primeira coisa que acontece, você perde a sua privacidade. O que é perder a privacidade? Até dos pensamentos. Sim, até dos pensamentos. De certa forma, né? Não totalmente, né? De certa forma, mas aquilo que a gente pensa é energia, cria energia. Então, se a gente não... deveria ser sempre assim, nós deveríamos sempre nos ocupar em verificar o teor dos nossos pensamentos. Porque também para nós, individualmente, cria energia e essa energia cria realidade, né? Porque nós vamos para esse lugar daquilo que nós estamos sentindo. É uma energia positiva, ou criadora, ou uma energia negativa, destrutiva. Né? Então é isso que você quer dizer, né? Sim, exatamente. E numa relação de casal, se essa energia não for uma energia criadora e que une os dois, que junta os dois, imagina, nós estamos pensando, criando energia de separação. Então, primeiro, até a Kelly que fala isso também, nossa professora acho que já falou sobre isso, que primeiro você cria dentro de você a situação, a realidade. Depois ela simplesmente se solidifica na vida da gente. A separação não acontece fora da gente, ela acontece dentro da gente primeiro. Exatamente, ela começa ela acontece dentro da gente primeiro. O fato dos dois se separarem depois é uma consequência, digamos, plausível e óbvia, né, daquilo que a gente já criou dentro de si. No pensamento. No interior de nós. É só uma manifestação externa daquilo que já existe dentro de nós. Quando nós compreendemos isso, e é sobre isso que Bert Hellinger também fala o tempo todo, quando nós compreendemos isso, que o nosso externo, nossa vida prática, é simplesmente a demonstração, a manifestação daquilo que já existe dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso jeito de ser, e também as questões que nós trazemos no nosso sistema familiar, né? Muita coisa existe dentro de nós, do nosso sistema familiar, porque nós já falamos em outras ocasiões, né? Nós somos aqueles que estão vivos agora, que trazem consigo toda, que na biologia, né, a gente fala herança, né, dos nossos antepassados. Isso está tudo em nós. Dentro de nós se condensa tudo o que eles já viveram ou deixaram inacabado, né? Você falou agora, né, que nós nascemos dentro de um sistema familiar. Sim. Pois é. Aí, tá, houve um tempo que eu falava assim, meus pais não conseguiram me ensinar direito como lidar com a questão do dinheiro, né? Aprendi de forma distorcida e tal. Mas, na verdade, meus pais foram apenas... Aqueles que compensaram também, né? O que aconteceu ali, na verdade, eu precisava passar por isso. Questões de crescimento pessoal. Então não é que meus pais têm a responsabilidade negativa disso, eles têm uma responsabilidade positiva disso, porque eles me proporcionaram a possibilidade de passar por esse aprendizado que eu tinha que passar. E esses aprendizados, nós temos o hábito, porque a nossa mente se foca no negativo para nos proteger e para cuidar da nossa vida, né? Que a nossa vida continue. Sim. Aí nós desenvolvemos um hábito, infelizmente que não é positivo para nós, de olhar para essas experiências que nos causaram dor, de alguma forma, como se isso fosse exclusivamente negativo. Isso não é exclusivamente negativo, porque está ali acontecendo para que eu cresça com isso. Eu para olhar para isso, eu deveria olhar para isso com a intenção de aprendizado. Então, se por exemplo, eu fui andando e tinha um buraco no caminho que eu não vi, eu caí, tropecei, pisei em falso, torci o pé, é só negativo isso ali? Não, é um aprendizado que aquele buraco está ali, que eu deveria pensar assim, esse buraco está ali, e eu caí dentro dele para me dizer, eu estou aqui, você tem que fazer a volta, né? Presta mais atenção. Presta mais atenção, fica mais focado. Então, se eu fizer isso, eu posso aprender que da próxima vez, quando eu passo naquele lugar,
eu teria que fazer a volta. Ou, se não tem como fazer a volta, não passar mais por ali, passar por um outro lugar. Esse é o lado positivo do buraco que existe ali. Desse caminho. Esse buraco pode ser qualquer coisa, né? O exemplo agora foi o buraco, mas pode ser qualquer coisa. é mais fácil de explicar e de ser entendido. Qualquer coisa que esteja no meu caminho, que esteja me causando alguma dificuldade, não é para eu focar nessa dificuldade. É para eu me perguntar por que essa dificuldade está ali, por que ela se apresentou para mim. Né? É justamente para que eu tenha que crescer. Aquilo ali está ali para me ensinar alguma coisa. E se eu olhar sobre esse ângulo, sobre esse ponto de vista... Por exemplo, eu queria citar continuando o nosso assunto sobre timidez. Num outro vídeo eu falei sobre que eu fui muito tímido. Mas aí eu falo assim, mas dos meus 13 aos meus 15 anos, eu era vendedor de legumes e verduras e frutos que a minha mãe tinha na horta dela. Eu saía pela vila que nós tínhamos lá, não era muito grande, uma vila que tinha lá, e eu de porta em porta eu ficava batendo, oferecendo a minha bacia cheia de alface, cheia de legumes para as pessoas comprarem. Mas por que mesmo assim eu ainda continuei sendo aquela pessoa que tinha medo de falar com estranhos? Né? Então eu fico tentando explicar por que depois dos 15 anos eu ainda era extremamente tímido. Quem vende, né? Eu era vendedor, eu andava na rua, eu andava conversando com estranhos. Abordava pessoas. Então eu não podia ser tímido. Então agora você imagina o nível de timidez tão grande que eu teria se nem por isso eu não tivesse passado. Sim. Então eu nasci nessa família, com esse pai e essa mãe, passei por essa situação na minha pré-adolescência, porque eu precisava desse ensinamento. Exatamente. Eu precisava desse aprendizado, dessa experiência, desse ensinamento. Mas não olhou para isso com esses olhos, né? Ao longo da vida. Ao longo da vida eu não olhava com esses olhos, não. Eu olhava apenas... Bom, a gente nessa idade, a gente não questiona nada, né? Simplesmente faz o que os pais mandam fazer, né? Sim. Porque eu tinha que trabalhar mesmo. Ou eu fazia isso, ou eu ia para a roça com o pai. Sim. Então, trabalhar aqui, eu trabalhar ali, eu até gostava de ficar na cidade, né? Bom, mas para eu entender que isso que eu passei fazia parte do meu aprendizado para a vida, eu demorei para entender. Então, mas não é que eu conscientemente eu não tinha mágoa com relação aos meus pais. Não, mas aí que está o perigo, essa mágoa ela pode estar oculta. Sim, exatamente. Conscientemente não, mas isso é inconsciente. Então, quando nós entramos na escola e o professor nos trouxe um ensinamento do Bert Hellinger, dizendo que nós precisamos incluir pai e mãe no coração e não olhar, não mais julgar o comportamento dos nossos pais, que eles tiveram conosco, dizendo que, criticando o comportamento deles, e sim olhar para eles apenas como veículo, meio, né, de vida para nós, a vida de Deus que veio para nós por meio deles. E se nós estamos aqui hoje, é porque eles nos geraram, eles no relacionamento de casal deles, nos geraram, cuidaram de nós, nos alimentaram, não importa como foi, estamos aqui e estamos bem. Então, nós só temos o nosso dever em relação a eles é honra e gratidão, porque eles assumiram esse papel, né? Então, não temos que pensar nos comportamentos deles, que eles deixaram de fazer ou que deviam ter feito. Isso não é uma questão nossa, isso é uma questão deles com Deus, digamos assim, né? Ou com eles mesmos, né? Não importa se eles já estão falecidos ou não. Esses pensamentos continuam também atuando, nossos pensamentos, nesse sentido, continuam também atuando no espírito deles, porque o espírito deles não morre, né? Então nós temos que tomar cuidado conosco mesmos, com aquilo que fazemos, né? Pensamos, nossas ações, porque essa consciência nos liberta, também liberta os nossos pais, nossos passados, de cargas que estão no sistema familiar, né? E deixa eles livres para eles irem à luz realmente e descansarem lá na eternidade onde eles estiverem, né? Então, essa é a vida, ela é um ciclo ininterrupto. E nós passamos como corpo, né? Nós somos passageiros.
E a vida acontece em nós, através de nós, através do nosso corpo. E por isso também o nosso corpo deve ser cuidado. E teve vídeos que nós falamos sobre alimentação, atividade física. É uma obrigação nossa cuidar do Só que a gente não é, no nosso sistema social de vida atual, não está melhorando isso, mas ainda não estamos lá. Não há uma ocupação com a realmente cuidar do corpo. A gente se volta para os prazeres geralmente do paladar e tudo mais, que podem ser nocivos, né? Nem sempre os prazeres do paladar, exclusivamente os prazeres do paladar e também físicos, são saudáveis. Então, deve-se unir o bom ao agradável, mas também ao útil, né? Aquilo que traz saúde, bem-estar e longevidade. Porque aquilo que nós comemos atua diretamente no nosso corpo, no estado do nosso modo de pensar. E se nós comemos, hoje em dia tem muito produto químico nos alimentos, né? E se nós não, também na própria agricultura, né? Se usou muito adubo químico, né? Isso impacta muito a energia do nosso corpo e também os nossos pensamentos, né? Então, nós temos que nos ocupar com isso para voltar à natureza, à origem da natureza do nosso corpo e da vida como ela é. E talvez, como eu já falei em outros vídeos também, no meu entendimento pessoal, na minha experiência pessoal, muito disso é distorcido pelas religiões que não focam nesse ponto divino da vida, que é o cuidado, até na própria, no caso nós somos cristãos, né? Então nós temos a Bíblia, até na própria Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, o templo do Espírito de Deus. Então como é que pode ser o templo se eu não cuido desse templo? Uma casa, ela desmorona com o passar dos anos se eu não pinto ela, se eu não cuido dela, se eu não mantenho ela em condições. O nosso corpo é essa casa. E como é que pode habitar um espírito divino aí dentro de uma casa que está desmoronando, que está sendo mal cuidada, não está sendo manutenida, né? Com alimentação, com atividade física, com pensamentos de energia positiva, criadora, né? Porque nós não somos Deus, mas Deus nos deu poderes que Ele tem limitados, né? Sim, sim. Mas nós temos. Um outro exemplo muito fácil de se entender é com relação ao carro que a gente tem, né? Uhum. Se a gente não leva ele para fazer manutenção preventiva, que é uma manutenção que a gente fala assim, por que eu preciso levar o carro agora na oficina? Ele está funcionando? O problema é que se eu não fizer agora a manutenção, depois, se der problema no meu carro, ele vai ter, a oficina daí vai ficar bem mais cara. Porque eu não sei aonde que é que o carro vai dar problema, onde que ele vai quebrar, onde que ele vai estragar, né? Sim. Então eu preciso fazer uma manutenção antes, para que eu possa ter certeza que o meu carro me leva e me traz para onde eu quero ir. Exatamente. E um carro às vezes caro, né? E sem manutenção, ele logo vai entrar na vala comum de carros velhos, né? Sim. Então é preciso haver, eu falo assim, eu quero chegar na garagem e ter certeza que o meu carro vai funcionar, que eu vou virar a chave e ele vai ligar, né? E assim também é com o nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo de forma tal que eu falo assim, eu vou acordar amanhã e vou caminhar na praia, por exemplo, né? Então eu quero ter certeza de que eu vou poder fazer isso. Sim, mas eu não posso ter certeza absoluta, mas eu trabalho para isso. Eu vou dormir, eu não exagero em comida, em bebida, para que no outro dia eu possa levantar e me sentir bem e poder fazer o que eu tinha planejado fazer. Só que eu só citei esse exemplo do carro, porque é uma coisa bem mais simples e mais fácil de se entender. Sim. E ontem, né, nós tivemos uma experiência de observar um carro, eu não sei nem que caminhoneta que ela é uma cabine dupla dessas bem modernas. Grande, né? Grande, bonita. De repente nós fomos barrados na rua, alguém pedindo para nós parar. Não estávamos entendendo aí, nos paramos, né? O Sidney parou o carro.
a caminhoneta não estava funcionando, era uma linda caminhoneta. Tiveram que entre 5 e 6 empurrar ela para ela funcionar. Imagina, atualmente isso prejudica o motor do carro, né? Porque atualmente eles não são mais feitos para empurrar como eram antigamente, né? Isso aí foi... Isso provavelmente é porque estava faltando manutenção, né? Foi um exemplo claro de que nesse carro não foi feita manutenção. Sim, e essa manutenção preventiva é a mesma prevenção preventiva constante que nós temos que fazer. No carro é anual, na nossa é diária, no nosso corpo, né? É o nosso carro, né? É a nossa carcaça. E se nós não fizermos isso, né? Eu posso exagerar, eu posso fazer aquilo que eu quero, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Sim, até quando, né? E quando eu chego 40 anos, aí começam as doenças, aí eu começo a tomar remédio. E eu não me dou conta que isso começou lá quando eu tinha 15 anos, né? Os meus maus hábitos alimentares, maus hábitos de cuidado com o físico, com a atividade física e essas coisas todas, né? Então, não é lá nos 40 anos que a doença simplesmente chega. Nós vamos construindo a doença dentro de nós desde bem cedo, né? E talvez até na infância, quando nós nos negarmos a comer aquela alimentação que nossa mãe, nosso pai, nossa família nos dizia que era importante. Mas eu não gosto, então eu não gosto de verdura, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Um professor da academia uma vez falou para mim assim, uma coisa que eu achei. Ele falou assim: quem não vem para academia vai para cirurgia. Ele falou bem assim, né? Aí eu comecei a observar, né? Nós temos uns vizinhos lá no condomínio onde nós moramos. Eles não frequentam academia, mas eles estão toda hora indo para cirurgia. Caramba, problema de coração, problema disso, problema daquilo, problema de colesterol elevado. Juntas, Sim, é tudo uma questão de manutenção do carro, né? Do corpo. Exatamente. Você não pode só ficar usando, é preciso fazer manutenção. E conversar, por exemplo, num casamento. Num casamento também é importante a gente ficar fazendo essa manutenção. Você não pode só dizer, eu vou chegar em casa agora, minha esposa está lá, a mesma coisa que aconteceu na semana passada vai acontecer nessa semana, e a rotina. E cadê o momento só dos dois, né? Então, ter um momento só para os dois durante a semana, uma vez por semana, acho que é o mínimo, viu? Uma vez por semana. E também é o mínimo e também já é o suficiente, que os dois tiram só para eles. Por exemplo, casais que têm filhos, né? Deixa os filhos com uma outra, paga uma babá, vale a pena pagar uma babá para vocês poderem Pega um sair. fim de semana e sai, vai fazer uma coisa diferente. Isso se chama manutenção do relacionamento. Sim, exatamente. Tudo precisa de manutenção. Tudo. Não tem nada nessa vida aqui perecível, impermanente, como o professor fala, né? Que não precisa de manutenção. Só Deus não precisa de manutenção, porque Ele é eterno e permanente. Não. Nós não. Nada na nossa vida humana é permanente. Então nós temos que cuidar disso e nos cabe isso. Essa é a nossa função aqui. E também olhar, né, para dentro de nós aquilo que está oculto lá e que nos está causando dificuldades para o nosso relacionamento de casal e primeiro conosco mesmos, né? E depois também no de casal, né? Se nós olharmos para isso com carinho, prestarmos atenção, muitas coisas vão melhorar, com certeza. Acho que era esse o assunto de hoje, né? Conversando um pouco, viajamos um pouco, né? Sexta-feira suando. O sol tá aqui, o mormaço tá forte aqui. Então é isso. Gente, até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.